Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom dia, bom domingo a todos. Muito obrigada pela presença de vocês. E tá chegando o Natal, certo? Quem gosta de Natal aqui? Nossa, eu amo Natal, eu sou suspeita, eu amo Natal. Então, Natal é maravilhoso. E chegando essa época de fim de ano, parece que tudo muda, né? Então, a gente começa a ficar reflexivo, aí já começa a fazer listinha do ano que vem, né? Então, tem todo aquele período que todo mundo parece que vive a mesma coisa, a mesma situação, né? Então, vai receber os parentes, aquela coisa. Mas, eu acho que tem um ponto fundamental no Natal que a gente acaba esquecendo muitas vezes e que deveria ser lembrado. Então, qual é a verdadeira simbologia do Natal? O que o Natal realmente traz? Nascimento de Jesus. Ainda que simbólico, é o nascimento de Cristo, certo? E para nós cristãos, isso representa ou deveria representar muito. Concorda comigo? Porque se nós nos dizemos cristãos, isso significa o quê? Que o nascimento de Cristo trouxe para nós a maior representatividade da nossa vida, Jesus Cristo. E muitas das vezes a gente acaba deixando isso de lado. E a gente se preocupa mais com o período de Natal, a gente se preocupa mais com a roupa que a gente vai vestir, a gente se preocupa mais em tratar aquele parente chato, legal, né, para fazer uma média. Mas como que a gente foi o ano inteiro? Como que a gente esteve o ano inteiro? Né? E aí a gente vê aquela listinha e aí tá lá, fazer academia, não fiz, vai ficar para 2024, né? E aí, será que na nossa listinha tá marcado assim, me desenvolver espiritualmente? Muitas vezes não, porque a gente não deixa isso como prioridade na nossa vida. E dizer que o Natal é o nascimento de Cristo implica dizer para nós cristãos que nasce um exemplo vivo. Nasce Jesus de uma maneira simples para nos trazer a maior transformação da nossa vida. Jesus é o maior exemplo que nós poderíamos ter. Jesus é o Evangelho vivo. Ele é o que ele pregou. Né? Muitas vezes a gente vê, e tiveram outros profetas que falavam, mas não vivenciavam. Mas Jesus falou e viveu ao mesmo tempo. Tudo aquilo que ele falava, ele vivia. Então, para nós cristãos, o Natal verdadeiro é para ser isso. É para ser aquele momento que a gente deve refletir acerca de Cristo. É um momento de união, é um momento de família, mas é um momento de se voltar também para si e lembrar como está o meu relacionamento com Jesus. Porque se eu estou comemorando uma coisa que representa muito na minha vida, mas que eu não tenho aplicado, então eu não estou comemorando. Eu só estou vestindo uma roupa e indo para a sala e comendo. Só isso. Porque se eu digo que eu celebro o Natal porque Cristo nasceu, isso implica também dizer que Ele nasceu para que nós tivéssemos um exemplo a viver. E isso implica dizer também que nós devemos buscar a Cristo se somos verdadeiramente cristãos. Né? É isso que o Espiritismo fala muito, né? Da nossa transformação. Então a pergunta primeira aqui é, para nós, né? Simbologia do Natal, Cristo nasceu, mas para nós, cada um de nós que está aqui presente hoje, dentro de nós, Cristo nasceu? Em você, Jesus nasceu? Em você? Quando que ele nasceu em você? Você se lembra do momento que você sentiu Jesus dentro de você? Porque eu já disse isso na última palestra e eu volto a dizer, eu digo que eu sou cristã desde o momento que eu nasci. Então, eu vim de uma família cristã, sempre com princípios cristãos, então sempre frequentando os lugares cristãos, mas eu só fui realmente deixar Jesus nascer na minha vida 3 anos atrás, que foi quando eu me permiti vivenciar Jesus. Então, ser
cristão não significa que Jesus nasceu para nós. Não verdadeiramente. Talvez superficialmente. Mas dentro de nós, pode ser que não, pode ser que sim. Então, se Jesus nasceu, se você sente que Jesus nasceu em você, você se lembra desse momento que você se sentiu tocada por Ele? Quando, que foi isso? Onde foi isso? É mais uma reflexão, para a gente sentir verdadeiramente Jesus dentro de nós. E por que isso é importante? Porque o Espiritismo fala muito da reforma íntima. Que espírita que não escutou falar de reforma íntima? É inerente. Você se torna espírita e parece que vem um turbilhão de livros que você precisa ler, coisas que você precisa aprender, daí você fica, nossa, como assim, A doutrina espírita é tudo isso? Mas, na verdade, eu acho que tudo pode se resumir a isso. É um convite à reforma íntima. Tem um livro, inclusive, Reforma Íntima, sem martírio, que é muito, muito bom. Mas, isso é algo que Jesus pregou durante toda a sua vida. Toda a sua vida, Jesus trouxe lições, trouxe a sua palavra, trouxe o seu exemplo, como eu falei, muito importante, ele viveu aquilo que ele disse, para que nós, ainda tão pequenos, nas nossas imperfeições, pudéssemos evoluir, pudéssemos mudar, sabendo que temos uma direção. Ele é a nossa direção. Então, o convite à reforma íntima é esse sensível toque, de você despertar em você essa vontade de transformação. Porque muito me lembro que Jesus, ele ficava com as pessoas que queriam ser curadas. Então, você também tem que ter esse seu despertar, essa sua vontade de ir a Cristo, de tocar Cristo, de se intimar com Cristo. E aí está a diferença, mais uma vez, entre viver um relacionamento superficial com Jesus e viver um relacionamento profundo com Jesus. Que é isso que Ele quer, que a gente mergulhe nesse relacionamento com Ele. Jesus é amor. E a gente sente esse amor? É uma pergunta que a gente pode falar assim, às vezes eu sinto, às vezes eu não sinto, por quê? E talvez eu tenha um exemplo que muitos podem se encaixar. Quando a gente está na calmaria, a gente sente. Quando a gente está na tempestade, a gente não sente. Talvez a maioria possa concordar com isso. Outros que já estão aí mais evoluídos talvez já não concordem tanto. Mas, é verdade, eu digo por mim mesma. Eu disse para vocês agora que eu passei os últimos 3 anos tentando desenvolver mais o meu relacionamento com Jesus, que foi quando eu realmente senti que Jesus nasceu para mim. E há pouco tempo atrás, eu sentia que eu estava num relacionamento muito, muito bom, um desenvolvimento muito bom com Jesus. E há pouco tempo atrás veio realmente a tempestade. E aí eu desestabilizei, aí eu caí. E quando eu caí, eu fiquei perdida, porque veio a situação, a prova, que a gente sabe que a gente está no mundo de provas e expiações, veio até mim, e eu me abalei. E quando eu me abalei, eu me questionava, mas se eu estou moldando um relacionamento com Jesus, como que eu me deixei abalar? E aí, ao mesmo tempo que eu me questionava isso, eu sentia Ele tentando se aproximar de mim, mas eu estava bloqueada. Por quê? Pela culpa. Pelo medo de errar. Mas eu sentia Ele querendo se aproximar de mim. Porque Ele é amor. Deus é amor. Ele sabe do nosso tamanho ainda. Ele sabe da nossa pequenez. Ele sabe da trajetória que a gente vai trilhar. Mas Ele sabe também que a gente vai evoluir. Ele entende o seu erro. Não é que a gente vai viver errando, continua errando, persistindo no erro. Não é isso. Mas é que o cair, esse falhar, é inerente à evolução. Eu não tenho como sair daqui, levar as palavras que eu aprendi aqui, que eu compartilhei com vocês, e amanhã estar aí a ser como Jesus. Eu não tenho como. Esse imediatismo, ele é humano.
Ele é da matéria, ele não é do espírito. O espírito tem a lei de proteção muito clara. A gente vai evoluir, mas existe um processo para isso. Eu preciso vivenciar isso. Então, esse imediatismo é da carne. E eu sentia Jesus ali tentando se aproximar de mim. E eu me sentia indigna do amor dele. Porque eu pensei, como eu posso errar e ainda assim, algo tão grande, tão maravilhoso, continuar me amando? Para nós isso não faz muito sentido, né? Porque quantas vezes alguém erra com a gente e o que acontece? Alguém erra e não quer mais olhar na cara dessa pessoa, não quer mais falar com essa pessoa, não quer mais saber dessa pessoa na minha vida. Não vou perdoar, imagina fazer isso comigo, não vou perdoar. E aí Jesus olha para mim, né? E naquele momento eu falei assim, como algo tão grandioso me ama, ainda eu errando, ainda eu me perguntando, mas por que isso tem que acontecer? Mesmo estudando, mesmo sendo espírita, mesmo sabendo das respostas. Né? Então, muitas vezes, a gente também precisa se permitir sentir o amor de Deus, o amor de Jesus por nós. E a gente também precisa se permitir dar esse amor, porque a vida aqui é sobre servir. Todos nós viemos aqui para servir. Todos nós, não é à toa, não existe isso. A gente não está aqui à toa. Jesus viveu e viveu muito bem marcado, né? Porque mais de 2000 anos a gente ainda fala do que ele fez, do que ele continua fazendo de todo o seu amor. E a gente vai passar aqui despercebido? Eu brinco assim, né, com os meus pais, que quando eles estão se desentendendo, eu olho para o meu pai e falo assim, se você não resolver com a minha mãe, você vai voltar com ela na próxima vida de novo. Aí ele fica assim, não, pelo amor de Deus, eu vou lá pedir desculpa. Mas é verdade, então a gente vai postergar isso de novo? Né? Até quando a gente está tendo a cada dia, a cada minuto, a cada tempo, a oportunidade de seguir o exemplo, de viver o exemplo, de sentir Jesus, de doar um pouco do que nós temos. Ah, mas eu não me sinto ainda perfeito. Ninguém é perfeito. Ninguém. A gente está aqui para aprender. Mas talvez aquele momento que você pense assim, nossa, eu podia fazer tal coisa com o fulano, mas sabe, eu ainda erro tanto, eu ainda tenho tanta coisa para resolver na minha vida, né? Vou deixar. Às vezes aquela palavra iria ajudar muito aquela pessoa, impactar aquela pessoa no seu tamanho, na sua pequenez. Porque aquela pessoa também tem o tamanho dela, a pequenez dela. Então, a todo tempo nós podemos servir. A todo tempo Jesus nos convida a servir. Porque o amor deles é um amor que a gente ainda não conhece. Não plenamente. É um amor puro. Sabe, eu acho muito bonito que no momento em que Pedro nega Jesus, tem vários livros que descrevem o olhar de Jesus para Pedro. Naquele momento em que Pedro nega ele. E o olhar de Jesus, em todos esses livros que eu li, é um olhar de perdão, de acolhimento. Um olhar de Jesus que dizia, Pedro, é seu processo. Você me negou. Mas lá na frente você vai fazer muito mais por mim. Ele acolheu naquele momento. E a gente aponta, né, no outro e fala, nossa, você fez isso. Nossa, isso eu não faria. Ah, faria. Pode ser que não nessa vida, em outra a gente já fez. Então, esse é o convite do Natal. Jesus viveu uma vida por nós e continua trabalhando por nós. Eu acho muito engraçado que em um momento eu tive que fazer uma infiltração no joelho. E a infiltração, não sei se alguém aqui já teve a felicidade de fazer, mas dói bastante. E eu lembro que o meu namorado, ele falou assim pra mim, não chora, porque você lembra que Jesus passou? Aí eu falei assim, não, mas assim não vai me ajudar não, eu vou chorar assim. Falei que Jesus era evoluído. Mas é verdade, a gente esquece que a gente acha que a gente passa por provações gigantescas, mas a gente passa por provações que a gente pode passar, que a gente tem a condição de passar. Olha a abdicação de Jesus por nós. Será que a gente lembra disso na ceia de Natal? Será que a gente reflete sobre tudo isso na ceia de Natal? Ou de novo, e falo por mim, tá?
Será que a gente pensa só em comprar roupa? Que roupa que eu vou usar? São coisas que a gente precisa pensar, sabe? Porque, mais uma vez, volto a falar, se nós nos intitulamos cristãos, então a gente é cristão superficial ou eu estou mergulhando numa vida com Jesus? É realmente a reflexão, porque a gente acaba vivendo no automático. Alguém me disse desse tal de Jesus. Eu escutei, né? Minha mãe era cristã, e aí eu nasci cristã, e aí eu vou passar para meus filhos isso, e a gente vai. Mas eu, mais uma vez, vou passar despercebido nesta vida, ou eu vou servir? Eu vou propagar este amor que tem por mim. Eu falei para vocês que eu me senti indigna naquele momento, mas não, todos nós somos dignos. E depois eu consegui me perdoar, porque eu entendi que faz parte do processo e que se a gente não cai, a gente não consegue levantar. Então a gente vai sim passar pelos problemas, porque este mundo vai nos trazer provas e expiações. Então nem adianta a gente gastar energia contra. Mas não é sobre, e eu vi uma parábola esses dias e o significado dela trazia muito isso. Não é sobre não existirem as tempestades, porque elas vão existir. Não gaste sua energia tentando evitá-las. As tempestades vão existir, mas é saber como passar por elas. Essa é a diferença de uma vida com Jesus. Porque quando eu estou pautada nas palavras de Jesus, no evangelho dele, no exemplo dele, no que o Espiritismo vem e reafirma, eu tenho força. Eu consigo olhar para aquilo como uma oportunidade. Eu consigo enxergar além da matéria. Eu consigo ver o Espírito. Eu consigo ver a razão pela qual aquilo precisa acontecer, para eu expandir a minha alma. Porque isso daqui vai ficar. Mas tem um propósito além, muito além, que a gente veio para servir. E, como eu falei, Jesus viveu tudo aquilo que ele pregou, né? E ele é o nosso exemplo. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para ele servir de guia e modelo? Guia e modelo. É uma palavra. Jesus. Só. A resposta se encerra assim: Jesus. Ponto final. É isso. O guia e modelo que Deus, no seu infinito amor e bondade, sabendo da nossa pequenez e da nossa necessidade de evoluir, nos mandou. Jesus. E o comentário de Kardec é: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Perfeição moral. Ninguém está falando aqui de dinheiro, de sucesso material. Ninguém está falando de matéria. Perfeição moral. Expansão da alma, evolução do espírito. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo Ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Jesus andava com Deus. Olha que resposta simples. É por isso que ele fazia o que fazia, vivia e falava o que falava. Ele falou isso em muitas passagens. Ele faz a vontade do Pai. E nós? Estamos vivendo para quem, por quem, o quê? A gente está vivendo um modelo da sociedade, por exemplo? Eu preciso fazer tal faculdade porque é a melhor. Eu preciso ter tal emprego porque é o melhor. Não entendam esses comentários como se eu estivesse negando a vida material. A vida material é extremamente importante para servir a vida espiritual, mas não o contrário. O material não está acima do espiritual. Aqui é uma oportunidade. A gente vem como oportunidade. O que a gente tem é uma oportunidade. As provas são as oportunidades, mas não é o essencial.
Então, quando eu faço o que eu faço, as escolhas que eu tomo, como eu estou motivada? Onde está o meu coração? Onde está o meu coração? Eu faço tal coisa na ganância ou no amor? Porque, mais uma vez, Jesus é amor, Deus é amor. Como deveriam ser as nossas escolhas? Pautadas no amor. Será que quando eu viro a cara para alguém, porque a pessoa fez algo absurdo comigo, que eu não vou aceitar, porque imagina alguém fazer isso comigo, eu estou baseando aquilo no amor? Então será que se eu não estou baseando aquilo no amor, eu estou negando Jesus consequentemente? O que vocês acham? Que sim. Sim, ele é o Evangelho. E se eu não consigo seguir a ele verdadeiramente, eu estou num relacionamento superficial, como eu falei para vocês. Mais uma vez, eu vou sim ter as minhas falhas, mas eu estou pautada nele. Essa é a diferença. A gente vai errar, mas a gente vai estar em desenvolvimento numa vida com ele, não numa vida longe dele. Essa é a diferença. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo, vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Jesus já nos alertava. Este mundo é de provas e expiações. Passaremos sim por dificuldades, mas comigo vocês vão ter paz. A paz é um estado de espírito. Ninguém rouba de você. Se você se concentra em Jesus, pode vir a tempestade que for, você vai se manter. Então sim, teremos tempestades, mas como a gente vai escolher passar por elas? Brigando, com raiva, né? Achando que quem sou eu para passar por uma dificuldade dessa? Ou enxergando aquilo como uma oportunidade, olhando além da matéria, vendo a evolução da alma? Como a gente vai escolher? Então aqui a gente fala também sobre renúncia. Caminhar com Jesus implica renunciar. Olha aqui, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz. Mas negue-se a si mesmo. O que é a renúncia pedida aqui por Jesus? Alguém consegue entender? Podem falar, gosto que falem. Podem falar. O que é negue-se a si mesmo? Por que a gente tem que negar a si mesmo? Ninguém tem nenhuma ideia? Servir ao próximo. Servir ao próximo. O que mais? Reconhecer as sombras e negar. Também. O que mais? Se entregar, negar tudo. Se entregar. Muito bom. Tudo isso é a mesma coisa. O propósito maior. Jesus está falando pra gente: vocês são pequenos ainda. Então, quando ele convida a negar, ele não está falando assim: olha, vocês nunca mais vão sentir raiva porque escolheram viver comigo. Não. Os sentimentos vão vir. Como a gente vai reagir? As situações vão acontecer. Como a gente vai reagir? Então, negar aquele impulso e, vou tomar isso comigo, pegar minha cruz, mas eu vou seguir com ele. Eu não vou seguir pelos impulsos da matéria. Eu não vou seguir pelo caminho da raiva. Isso é o negar-se a si mesmo. Tomar a sua cruz diariamente. Diariamente é um ponto importante. Porque a gente, a partir do momento de escolher viver uma vida com Jesus, a gente vai precisar de esforços diários. A todo tempo. Porque a todo tempo, vocês devem concordar comigo, que a todo tempo a vida material nos convida a um outro caminho. O que a gente vê hoje? Guerra, briga, na internet. O que virou a internet? Né? A gente liga a TV e às vezes a gente se sente mal de assistir a TV, já desliga e fala: nossa, que coisa, né? O que a gente vê? Um mundo pautado na violência, no egoísmo, no orgulho, na vaidade.
anos que ele veio para trazer o amor? Há mais de 2000 anos estamos seguindo isso. Então, mais uma vez eu pergunto para vocês: a gente vai ser a diferença? Vamos trabalhar na nova era? Vamos passar por esta vida como exemplo? Ou não? Vamos passar despercebidos? E Jesus na cruz, quando ele fala com o Pai, não é para livrar ele de dor do corpo. A fala de Jesus com o Pai é pedindo misericórdia conosco, porque nós recebemos Jesus, convivemos com Ele e o crucificamos. Na hora daquela onda da internet, quem está afim? Ai, todo mundo levantou, também vou levantar a mão. Barrabás, Barrabás, assim. Então, o pedido de Jesus era para nos dar que Deus olhasse por nós, porque nós íamos ficar muitos séculos, milênios, né? Ainda tentando negar essas maldades que há em nós. Exato, perfeito. E você comentando isso é muito legal, porque uma vez eu li um livro e a pergunta do livro era assim: se Jesus viesse hoje, você seria quem no momento da crucificação? É uma reflexão que me quebrou, porque é muito fácil, como eu falei, é muito fácil a gente escolher seguir Jesus nesse jeito superficial, sem tocar, sem aprofundar o evangelho dele, as palavras dele, o amor dele. Então, se Jesus viesse hoje e estivesse agora, no momento da crucificação, quem nós seríamos? Porque esse é o exercício do cristão. Esse é o exercício que o Espiritismo nos convida. Isso é evoluir. Isso é negar a si mesmo. Os meus impulsos não podem ser maiores do que a vontade de Deus, do que a lei da evolução, do que a lei do amor e da caridade. Quantas vezes quem pisa aqui no Centro Espírita não escuta a lei de amor e caridade? Mas eu aplico? Eu tenho amor ao próximo? Eu faço a caridade? E isso também vale para nós mesmos, tá? Nós também precisamos ser caridosos com nós mesmos. Nos acolhermos. Porque, como eu falei, não é porque a gente escolhe uma vida com Jesus que esses impulsos, que esses sentimentos, que essas situações vão passar ou não vão existir. Mas a gente vai aprender a se acolher, a entender, se autoconhecer e escolher Jesus. E escolher o amor. Essa é a diferença. Então, a vida com Jesus, a reforma íntima, o evangelho dele é renúncia, é esforço. Mas Jesus transforma. A renúncia faz com que Jesus transforme. Porque Jesus pede que a gente renuncie quem a gente é, porque por um bem maior nós seremos melhores. Não é que Jesus quer que você renuncie quem você é, para que você não seja nada perante Ele. Você é grande, Ele tem algo grande para você. E é por isso que Ele te pede: confia, renuncia, nega e vai pelo meu caminho. Olhem comigo para Mateus. Quem era Mateus antes de se tornar um apóstolo? Um cobrador de impostos, negado pela sociedade, jogado de lado pelo seu próprio povo. Quem ele se tornou? Mateus, não precisa nem falar, Evangelho de Mateus, né? Pedro, Simão, pescador rude, simples, pescador de homens. Pedro, pescador de homens. Quantos exemplos nós temos? É só a gente ver, né? Olha a vida de Chico, que é um exemplo espírita tão bom quanto. Olha o exemplo de Chico. Tantos exemplos que nós temos de pessoas que escolheram viver a vida com Jesus, plenitude de vida com Jesus aprofundada, não superficial. Essa mudança, essa reforma íntima, faz com que nós precisamos ser novos, diferentes, transformados. Como eu falei para vocês, Mateus deixa de ser um cobrador de impostos para se tornar um pregador da palavra de Jesus. Transformação, restauração. Essa mudança
transformação, todo esse novo trajeto que vamos trilhar com Jesus, no momento que nos permitirmos viver a vida com Jesus, também implica em uma mudança. E essa mudança faz com que nós já não consigamos mais seguir velhos hábitos. Faz com que nós já não consigamos mais ser os mesmos. Porque uma vez tocados, uma vez verdadeiramente vivendo o Evangelho, nós somos transformados. Lembra da passagem que Jesus transforma a água em vinho? É isso que vai acontecer conosco. É um fato. A partir do momento que nós escolhermos dar a Jesus a oportunidade desse convite que Ele nos faz diariamente. Então, quando você estiver no seu trabalho e alguém fizer um comentário, você já subir aquele negócio para responder, é aí que Jesus está falando. A oportunidade é aí. É nesse momento. Porque no Livro dos Espíritos tem uma pergunta que Kardec faz a respeito da evolução moral e da evolução da consciência intelectual, né? Como estará esse desenvolvimento? E os Espíritos respondem que ele não vai ser igual. Vocês concordam comigo que hoje, no mundo que a gente vive, a gente tem uma tecnologia tremenda, que a gente nem imaginava que seria possível tantas coisas assim, né? Quem imaginava que iam criar algo que eu conseguisse falar agora com alguém do Japão, assim? Era algo inimaginável. E a gente consegue. Mas como está essa tecnologia hoje comparada com a expansão moral, espiritual? Está condizendo? Não. Essa é a pergunta que ele faz. E por que não está condizendo? Orgulho e egoísmo. Orgulho e egoísmo. Será que isso tem nos barrado também? Será que quando eu estou ali e eu escolho caminhar com Jesus, nessa oportunidade que eu dei, que eu falei agora para vocês, de mudar, eu vou lá e faço o mesmo? Eu vou lá e respondo aquela pessoa de atravessado de novo, como eu sempre fiz? É aí que está a oportunidade. É identificar isso. Isso é reforma íntima. É olhar para você. Sabe, antes da gente olhar para fulano, que fulano... Ah, mas fulano respondeu assim para mim. Tá, mas deixa ele cuidar da vida dele. Assim, a evolução é individual. Não tem muito o que a gente fazer. É individual. Né? Então, libera isso. E pense em você. Mas se ele falou assim comigo, como eu vou responder? A autorresponsabilidade. Olha o trabalho com Jesus. Olha o esforço. Olha o negue-se a si mesmo. Como eu vou responder? Como eu vou escolher viver uma vez sabendo o que Jesus me trouxe? Como eu vou escolher fazer diferente diante disso? É isso que nós temos a oportunidade a todo instante de fazer. É por isso que estamos aqui, encarnados. É para isso. Se alguém não sabia por que estava encarnado, agora sabe. É para isso, para fazer diferente. É para evoluir. A gente tem uma oportunidade. Vislumbra a vida como essa oportunidade gigantesca que te foi dada, um privilégio que te foi dado para tentar. Então, sabe, naquele momento que você está que eu vou desistir, eu não aguento. Peraí. Tente enxergar. Não é fácil, tá? Não vamos também falar como se a evolução fosse algo fácil, porque não é, dado o nosso tamanho espiritual ainda. Mas também não significa que é impossível. A gente tem as dores que nos permitem evoluir. O sofrimento é opcional. Mas a gente passa por aquilo que nos permite evoluir. Então, aquele momento que você estiver muito lá embaixo, olha para cima. Respira. Pensa. O que você pode extrair daquilo? O que Deus quer que você tire daquilo?
Onde está o amor naquilo? Jesus é amor, Deus é amor. Onde está o amor naquilo? E talvez te pareça impossível enxergar todas essas respostas, porque a matéria te faz ficar cego para isso. Mas volta para o Espírito, volta para a expansão da alma, volta para Jesus. Olha a vida que Jesus viveu, a renúncia que ele, um Espírito de luz, passou por nós, espíritos sem desenvolvimento. E mais, eu gosto muito de pegar o exemplo dos apóstolos. Para mim é fantástico estudar os apóstolos, porque você vê gente como a gente. Eu acho maravilhoso. Os apóstolos são assim, 12 escolhidos a dedos, né? Bem contadinhos, que representam tanto para nós. Pedro para mim é fantástico. Pedro é sensacional, porque eu vejo Pedro em todo tempo. Pedro tem aquele negócio de querer responder todo mundo, de querer sair brigando todo mundo, cortar a orelha do soldado, né? Pedro é todo reativo. E eu fico, caramba, Pedro, a gente tem muito em comum, porque muitas vezes eu quero ser reativo igual você. E como que você se tornou o que você se tornou? Jesus. A resposta é uma palavra, ponto final. Jesus. Os apóstolos nos trazem mais próximos de Jesus. E um exemplo que eu gosto, que eu vou compartilhar com vocês, é aquela passagem que Pedro está no barco, né? Os apóstolos estão no barco, e eles avistam Jesus e começam a gritar, fantasma, né? Quem que é aquilo ali? Quem que é aquilo que está vindo caminhando sobre as águas? E Pedro pede ali, se desafia a andar sobre as águas assim como Jesus. O que acontece com Pedro? Ele afunda. Ele afunda. A gente já afundou. A gente afunda. A gente afunda. Várias vezes. Mas quem deu a mão e tirou ele de lá? Quem puxou ele para cima? Quem tirou ele debaixo da água? Jesus. E o que Jesus diz depois para ele? Homem de pouca fé, por que duvidastes? Aí, a gente se vê inteiro o tempo inteiro e não consegue ligar. Quantas vezes a gente afunda? Jesus não quer que a gente afunde, Jesus quer que a gente mergulhe e nade. Essa é a diferença da vida superficial, mais uma vez, com a vida com Jesus. Porque estava acontecendo uma tempestade, o barco ia virar. Mas ele afundou. E Jesus resgata a gente. E olha e fala, homem de pouca fé. Confia. Não duvida. Eu tenho muito para você. Muito. Se permite. Se permite. Viva comigo. Me dê a mão. Não solta. Olha para mim. É isso. Esse é o convite de Jesus. Ninguém deita vinho novo em odres velhos. É isso que eu estou falando para vocês. A partir do momento que a gente decide mudar, a gente renuncia aquilo e passa a ser novo. Novo. Sempre em constante evolução. E se a gente cair, Jesus vai levantar. Mas percebe, para você melhorar aquilo que te fez cair. Porque aquilo é uma oportunidade. Aquilo é uma oportunidade. Então não se culpe. Errei, errou, tudo bem, segue. Mas olha aquilo como uma oportunidade e evolui em cima disso. Essa é a mudança que Jesus nos convida e que o Natal precisa representar. Então, quando a gente fizer a nossa listinha 2024, coloca lá desenvolvimento espiritual. Antes de emagrecer 5 quilos, antes de me inscrever em um tal curso, antes de aprender tal coisa, antes de fazer... Coloca lá desenvolvimento espiritual, caminhar com Jesus. É um esforço, eu falei para vocês, é um esforço, então tentem. Vamos tentar. Por que não colocar na nossa lista desenvolvimento espiritual? Eu quero mudar, eu quero caminhar com Jesus, eu quero evoluir. É minha meta. E é a meta de todos nós, do nosso espírito, pelo menos. Certo? Paulo fala assim em Gálatas: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive,
entregou por mim. Um resumo legal do que a gente está falando aqui, né? A vida que eu vivo no corpo, a gente vai viver no corpo. Graças a Deus temos a oportunidade de viver no corpo e de vir evoluindo. Mas eu vivo ela por quem? Para quem? Para quê? Qual o propósito? Por Cristo, por Deus. Né? Jesus é o caminho a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É aqui. Certo? Tem uma música espírita muito bonita. Não sei se todos conhecem aqui a dupla Tim e Vanessa. É uma dupla espírita muito legal. Inclusive, eles falam sobre várias passagens bíblicas e contam a história de Jesus, os apóstolos de todos ali. Então, é muito lindo. E tem uma música que se chama Aprendiz, que eu acho que sintetiza bastante de nós aqui. Somos todos aprendizes. Então, eu vou passar ela para vocês. Vou passar pelo celular. Vamos ver. Essa música é muito bonita, né? Vocês veem como ela sintetiza bastante aí que nós somos hoje, a nossa condição atual, aprendizes. Estamos aprendendo todos juntos, todos compartilhando de aprendizado. E só para ressaltar aqui alguns pontos, como alguém, né, aqui, como alguém que já quer seguir os passos do Mestre, com fé e razão conscientes. Então, esse razão consciente é muito legal, com consciência. Isso, a consciência nos traz a oportunidade de mudar, de transformar. A consciência nos leva a sair de um relacionamento superficial com uma intimidade com Cristo.
Meu amor é aprendiz de um bem maior. Somos aprendizes de um bem maior. Somos trabalhadores, servidores do Pai, um bem muito maior. Que seja assim. Nesse vai e vem, sei que voltarei. Bom, provavelmente ainda tem outras encarnações pela frente, então a gente vai voltar um pouquinho para cuidar da flor, para acalmar a dor, mas ser feliz, felicidade espiritual, plenitude espiritual. Bom, gente, é isso. Para encerrar, eu queria só dizer que a gente possa realmente sentir Jesus não só no Natal, né, que é a simbologia do dia dele, do que ele fez e continua fazendo por nós, das suas palavras, mas que a gente possa sentir Jesus a todo instante, porque é realmente isso. É a todo instante ele estar conosco, nas pequenas coisas, nas grandes coisas, nas pessoas, em tudo. Então, mais do que isso, eu queria lembrar vocês e convidar a todos para que a gente possa desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. Ele quer que a gente seja íntimo. E através de Jesus a gente vai conseguir esse relacionamento. Então, convidar vocês a esse desenvolvimento com Jesus, a essa intimidade com Jesus e dizer que se vocês às vezes não sentem Ele, então podem sentir agora, que Ele está aqui. Eu afirmo com toda certeza, Ele está aqui. Pode sentir. Jesus disse, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Ele está aqui. Pode sentir. Fecha todo mundo os olhos. Dá uma inspirada. Sente. Pode sentir. Sente Ele te abraçando. Sente o amor dEle, que é muito mais do que a gente imagina. Muito maior. Um amor que a gente talvez ainda não conheça, mas a gente pode sentir. Então sente, Ele está aqui. Ele está com a gente neste momento e Ele vai seguir conosco. A gente só precisa se permitir viver uma vida com Ele. É isso. Agradeço muito vocês. Desejo um Natal abençoado a todos, com a presença de Jesus. Que todos aí tenham um Natal maravilhoso, farto, abundante. Olhem também aí com um olhar de caridade para aqueles que não possam ter. E um 2024 abençoado. Primeiro item da lista, desenvolvimento espiritual. Tudo bem? Obrigada, bom domingo, fiquem com Deus. Eu frequento a casa faz um tempinho já. E eu participei de algumas atividades no passado na casa. Entre elas o Evangelho, que a gente fazia a leitura toda terça-feira online, né, na época da pandemia. E antes de ser um dos trabalhadores aqui de domingo, né, eu trabalhava nessa atividade. E foi aí que eu conheci a Isabel. Foi numa dessas... isso faz 2020, mais ou menos, acho que foi isso, né? E é engraçado como esse convite dela me trouxe um pouco de... a palavra é um pouco agressiva, mas é um tapa na cara, assim. Porque o quanto que eu vejo ela falar, o quanto que eu vejo ela participava ali, né, dos encontros online, a gente debatia o Evangelho, ela comentava algumas coisas. E é fantástico o quanto que ela consegue trazer de conteúdo em que hoje eu fazia um papel de apoio, né? Provavelmente hoje eu tenho que ser atendido e escutar um pouco mais ela. É essa questão da evolução, da reforma íntima, de você se colocar perante ali a Deus, Jesus, e de fato eu preciso aprender, eu preciso evoluir, eu preciso me reformar. Então, puxa, eu fico tão feliz quando eu vejo ela aqui falando e aprendendo com ela, porque ali eu via que ela estava ali procurando no começo uma ajuda, né? E hoje ela está ajudando. Então, parabéns por essa evolução. Mas eterno aprendiz. Assim,
A gente sempre vai ser. Sempre. Né? Não importa o quanto a gente consiga evoluir, a gente sempre ainda vai estar aprendendo. E é essa conexão que eu faço com o Evangelho que eu li de manhã. O quanto de tudo aquilo que Deus nos traz, e só os humildes conseguem entender. Porque ali de fato é onde você consegue criar essa fé, essa conexão de não tentar achar uma razão, e sim ter a fé de seguir em frente, de entender, de absorver, de aceitar. A gente bloqueia muito de Jesus quando a gente coloca o nosso ego na frente. E para mim, quando ela fez a pergunta, poxa, se Jesus viesse hoje para a Terra e fosse crucificado, de que lado você estaria? Se eu for fazer uma análise bem sincera comigo mesmo, eu provavelmente estaria crucificando hoje. Porque na atual circunstância de internet, onde todo mundo tem acesso a tudo e ao mesmo tempo a nada, você se acha mais conhecedor que as pessoas que vêm e te falam coisas óbvias. E a gente deixa de ser humilde nesse momento. Então fica o convite aí, reforço esse convite a todos, que para mim pelo menos foi um tapa na cara, vamos dizer assim, de que há 3 anos atrás, enquanto eu estava ali na atividade, fazendo auxílio, né, do Evangelho, na leitura do Evangelho, depois do atendimento fraterno, em que eu estava tentando apoiar, hoje eu me sinto muito mais necessitando de apoio por conta dessa movimentação que ela fez. Obrigado, Zé, por ter trazido isso. E agora, aproveitando esse momento de reflexão gostoso e realmente trazendo Jesus no nosso coração, eu queria chamar os passistas para que a gente possa fazer o passe coletivo. Então vamos, nesse momento, nos sentando confortáveis, com os corações tranquilos, serenos, com os corações abertos, para receber o passe que é um ato de caridade, de amor. Os passistas aqui estão nos auxiliando, assim como os bons espíritos também, a propagar essa energia. Pensamentos em Jesus. Aproveitando esse recebimento de energia, que possamos elevar nossos pensamentos a Jesus, ao qual eu peço agora ao Marcelo que possa fazer as vibrações. Vamos, Marcelo. Em tranquila serenidade, confiantes no Divino Amigo, nosso Mestre Jesus, abramos nossos corações em vibrações de amor, paz e reconforto em favor dos nossos irmãos sofredores. Vibremos pela paz no mundo e no Brasil. Vibremos pelos enfermos do corpo e da alma. Vibremos pelos sofredores que ainda desconhecem as leis de Deus. Vibremos pelos desesperados e pelos que tentam abreviar a vida. Vibremos pela confraternização religiosa. Vibremos pela expansão do Evangelho. Vibremos pelos espíritos que estão reencarnados com tarefas definidas. Vibremos pela Casa Bezerra de Menezes, que nos acolhe e que nos proporciona aprendizado. Vibremos pelas crianças assistidas da Casa Bezerra de Menezes e seus familiares. Vibremos pelos trabalhadores do bem. Vibremos pelos nossos lares. E vibremos por nós mesmos.
Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, pastor. Então vamos aproveitar esse momento de vibração e pensamento em Jesus para fazer a prece final. Senhor, gratidão por mais um domingo reunidos, gratidão pela palestra da Isabela, gratidão pelo conhecimento, gratidão pelos ensinamentos que tivemos hoje, que todos aqui puderam receber tudo aquilo que vieram buscar e que saiam muito melhores do que chegaram. Gratidão aos bons espíritos que nos auxiliam, nos guiam o tempo todo. Gratidão aos trabalhadores dessa casa. Gratidão a todos os trabalhadores dessa casa que conduzem um trabalho maravilhoso com as crianças aqui atendidas. Muito obrigado por isso, por tudo que temos recebido, por esse ano que se passou, mesmo com seus desafios, mesmo com seus problemas, vamos dizer assim, mas que no final do dia Deus sempre nos olha com amor, visando nossa evolução. Gratidão, Senhor, por esse ano de trabalho na casa, gratidão pela presença de todos aqui, que tenhamos não só uma excelente semana, mas também um excelente Natal, um excelente ano novo. Que 2024 seja tão abençoado como foi 2023. Muito obrigado, que assim seja. Graças a Deus. Então, antes de encerrar, as atividades de fato agora na casa terminam, né, nesse ano, e a gente retorna no primeiro final de semana, né, de janeiro. Então, 7 de janeiro. 7 de janeiro. Né? Então, 7 de janeiro estaremos aqui, para quem quiser vir, escutar um pouquinho mais, né, de conhecimento, dessa reforma que temos que fazer. Temos nosso passe individual agora, então quem quiser, aguarde na sala, a gente vai chamar. A quem não quiser, fique à vontade, tá? Aí pode ficar à vontade para ir embora, mas gratidão a todos pela presença. Muito obrigado.